Continuando classificação, eu falei, a minha classificação ela é enorme, porque é para você identificar, digamos assim, a maioria das coisas ou da classificação existente. Quanto ao objeto, eu tenho atos de império, atos de gestão, atos de expediente. Esse está sendo queridinho nas provinhas. As últimas classificações as últimas provas, eu tenho visto bastante essa classificação. Império é aquele que é usado com a supremacia, com a força que a administração tem. Então, ato de império com o uso da supremacia. Exemplo, desapropriação, interdição, requisição, fechamento de estabelecimento, atos de império. Eu vou usar a minha supremacia. Já o ato de gestão, esse eu não uso a minha supremacia. Porque, em tese, eu não obrigo ninguém a vir fazer inscrição para a prova. Vem quem quer. Então, por exemplo, um concurso público é um ato de gestão. Uma licitação é um ato de gestão. Combinado? Eu não uso a minha supremacia. E ato de expediente é para organizar a minha rotina interna. Lembra dos atos internos? Então, um ato interno pode ser classificado como interno e também como ato de expediente. São atos meramente para minha rotina burocrática, digamos assim. Um protocolo e um despacho. Quanto à formação, este é o que causa mais confusão na cabeça dos estudantes. E eu vou sugerir, nesse caso, que você leia mais de um autor. Eu te apresento uma forma aqui da classificação do simples, composto e complexo. Mas esse é aquele que você vai massificar nas questões. O ideal, quando você está estudando para o concurso, você assista um tópico da minha aula e faça exercícios. Queridos, massifiquem exercícios. Mas tem uma estatística média, digamos, média, tá, gente? Média. Que você vai encontrar de tudo na internet. Uma média que você teria que fazer, no mínimo, ou em média, 30 questões daquele conteúdo para existir uma fixação. Já tive professor falando que precisava 10, já tive professor falar que precisa de 100. Observa, eu estou falando de uma média razoável para você fixar. E neste ponto de classificação, eu sugiro no mínimo 30 questões. Combinado? Então vamos lá. O que a gente encontra aqui com ato simples, composto e complexo? No simples, uma vontade é igual a um ato administrativo. Uma vontade é igual a um ato administrativo. No ato composto, uma vontade é igual a 2 atos administrativos. Eu falo matemática pura. Os professores de matemática arrepiam comigo porque eu costumo dar uma bagunçada na matemática deles. E no ato complexo, mais de uma vontade para a prática de um ato administrativo. Essa é a minha matemática para essa classificação. Quanto à formação, eu tenho simples, composto e complexo. O simples, uma vontade, um órgão, um único órgão. E expede um único ato. Mas observa, um tribunal, o pleno de um tribunal é um órgão? Não quer dizer que tem uma pessoa só, mas é um órgão só. Então, a decisão de um pleno, para mim, uma decisão colegiada, é um ato administrativo simples. Combinado? Nesse caso, nós chamamos de atos simples singulares e simples colegiais. Colegiais, no caso, o colegiado de um tribunal. O composto. Toda vez que ele falar em 2 atos, e a dica na prova, ele falar o termo homologação. O ato foi homologado, ou o ato foi aprovado. Usando esses termos, eu estou diante de um ato composto. Combinado? Um ato composto. Anotou as 2 palavras? Agora, quando ele fala que depende de mais de uma vontade, mas só tem a prática de um ato administrativo, eu sempre gosto do exemplo da nomeação de desembargador. Não é de ministro, combinado? Do STF, por exemplo. Não é disso que eu estou falando de desembargador no Estado. Eu tenho, por exemplo, a vontade. Vamos pensa no 5º constitucional. Isso cai em prova, tá? Você tem que saber o que é 5º constitucional. Cleide, não sei o que é 5º constitucional. A cada 5 juízes concursados, eu posso nomear, ou eu devo, nesse caso, porque está na Constituição, um do Ministério Público e um representante dos advogados.
A cada 5 juízes, por isso se chama de quinto constitucional, a cada 5 da carreira, né? Então, tem aquela brincadeira, porque eu sou defensora, a pessoa fala assim, mas quando que você vai ser juíza? Não, juíza eu não vou ser, mas eu posso ser desembargadora. Ha! Olha a diferença. Por quê? Tira aqui dos advogados uma lista sextupla, vai para o tribunal uma lista tríplice e vai para o governador do estado e aí ele nomeia uma pessoa só. Nomeação de um, certo? Então, nesse caso, é para nomear desembargador, diferente de nomeação de ministro. Eu deixo aqui para vocês, esse é um assunto que você pode explorar mais e esforçar um pouquinho mais para poder passar. Continuando a minha classificação extensa, quanto ao conteúdo, eu tenho constitutivo, declaratório, alienativo, modificativo e abdicativo. Repetindo, constitutivo, declaratório, alienativo, modificativo e abdicativo. O constitutivo. A palavra, eu falo assim que algumas coisas você resolve com português. O nosso problema é o português, né? Na vida de todo brasileiro. Se não fosse o português, nossa vida estava melhor. Observa. Constitutivo é criar. Constituir é criar uma situação jurídica. Acontece que eu crio uma situação jurídica positiva ou negativa. Por exemplo, a nomeação de um servidor, positivo, cria uma relação jurídica. A demissão, negativa. Até caiu numa prova em Mato Grosso, cassação de aposentadoria. Entra aqui no constitutivo, lógico, de forma negativa. Declaratório, ele só declara, ele não cria nada, certo? Ele só declara uma situação existente. Por exemplo, a certidão. Eu acho ótimo quando alguém fala assim para mim, isso, gente, você ouve todo dia. Todos os dias, eu morro de rir. Eu quero uma certidão negativa. Não, você quer uma certidão. Se vem negativa, é outra conversa. A certidão, ela só coloca aquilo que está lá. Ele só declara o que está dentro dos registros da administração. Alienativo. Aí, alienar é transferir direitos. Observa, eu posso transferir direitos da administração? Qual que é a resposta? Em regra, não. Aí, o desafio agora é você lembrar qual princípio que está relacionado com o ato alienativo. Qual o princípio? Tá lembrando? Pensa, tal. Indisponibilidade dos bens públicos ou indisponibilidade dos interesses públicos. Você não é meu, se não é meu, não posso dispor, exceto se tiver autorização legislativa. Autorização legislativa. Modificativo, ele só modifica algo existente. Modifica. E por último, abdicativo, é abrir mão, renunciar. De novo, está ligado ao princípio da indisponibilidade dos bens públicos. Porque eu não posso dispor, eu não posso abrir mão, a não ser que tenha o quê? Autorização legislativa. O exemplo é renúncia de algum direito. Esse eu acho ótimo também, essa classificação. Não cai tanto, mas eu acho ótima. Eu tenho ato válido, nulo, inexistente. Válido é aquele que preencheu os requisitos. Vou repetir. Válido é aquele que preencheu os requisitos do ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Preencheu os requisitos? Estou diante de um ato válido. E o ato nulo? O nulo, aquele que tem um vício. Aí eu vou ter que abrir para vocês aqui. Vão apagar o ato simples, composto e complexo. E vou abrir com vocês agora a história do ato nulo. A doutrina, você vai encontrar tanto ato nulo quanto ato anulável. Nulo ou anulável. Certo? Tá, bacana. Qual o detalhe aqui? É nulo quando está diante de um vício insanável. Anulável quando estiver diante de um vício sanável. Quais são os vícios insanáveis?
inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Vícios sanáveis. Incompetência e vício de forma. É isso. Você anotou? Válido, aquele que preenche os requisitos. Ato nulo. Eu me fili àquela doutrina que tudo é nulo. Mas observa, a gente tem que pegar esse filial que cai na prova. Cai na prova, tanto cai como nulo, como cai como anulável. O nulo é aquele que tem vício insanável. E anulável é aquele que tem vício sanável. Beleza? Então tá. E o inexistente, esse que é o divertido do negócio. Ele parece que é um ato administrativo, mas não é um ato administrativo. Aparência. Você com certeza já ouviu falar de gente que se passa por fiscal, apreende mercadorias e não é fiscal. Certo? Esse daí, a gente tem vários exemplos, várias denúncias de pessoas que se sentiram lesadas. Pessoa que... acho que um dos últimos que eu vi, que eu fiquei assim abismada. A pessoa gastou, acho que foi quase R$1 milhão. A pessoa não, né? Um grupo organizado, digamos assim. Adesivaram carro igual da Polícia Federal, compraram roupa da Polícia Federal, colete e tudo mais, e fizeram o quê? Um roubo de ouro. Eles se montaram todos, entendeu? Eles se passaram por agente da Polícia Federal. Então, assim, eles se passaram, mas para cometer um crime. Vocês entenderam? Muito comum você ouvir falar de alguém que se passou por um servidor. Este caso, para nós, não é ato administrativo. Um caso famoso, que você pode buscar no Google, você vai achar. Uma pessoa se passou por comandante. Comandante. Ele entrou pela porta da frente e falou assim, eu sou um novo comandante. Gente, agora não estou lembrando se é do exército ou de polícia. Ele falou assim, eu sou o comandante, durante 2 anos ele comandou uma unidade. E foi praticando atos e tudo mais, mas observa, ele é agente público? Não. Ele usurpou da função pública. Isso é um ato inexistente. Apesar de não cair tanto, mas eu acho tão divertido falar sobre isso, enfim. Fechei. Agora, já encerrando esse bloco com vocês, né, que a gente já está finalizando, quanto à execuibilidade. Eu tenho ato perfeito, imperfeito, pendente e consumado. Perfeito é aquele que reúne todos os elementos necessários à sua execuibilidade. Observa, todo ato perfeito é válido? Não. Gente, a perfeição não tem a ver com validade. Um ato perfeito tem a ver com efeitos. Anota isso no seu caderno. Nem todo ato perfeito é válido, tá? O ato imperfeito é aquele que depende ainda de um ato complementar, ou estão carente de alguma coisa na sua formação. Esse é um ato imperfeito. Tem a ver com efeitos, de produzir de imediato os seus efeitos. Eu achei uma questão recente de concurso de um ato pendente. Ele falava assim, desculpa. O ato pendente é incompatível, ele falou assim, não, ato pendente não, o ato é incompatível com uma condição. Não. O ato é compatível, posso ter uma condição. Não verificado um termo ou uma condição. Eu vou te dar um exemplo. Que termo? Esta portaria entra em vigor em 60 dias. Este decreto entra em vigor daqui 3 dias. Então, o exemplo. Vou fazer uma barreira sanitária. Gente, se foi publicado hoje, eu não consigo que comece a fazer hoje. Vou começar a fazer daqui 1 semana. Então, entra em vigor daqui 1 semana. Eu coloco a data que ele vai votar. Isso é um termo, isso é uma data. Agora, em relação a uma condição. Se atingir tantos por cento de 100% de lotação dos meus hospitais, dos leitos dos meus hospitais, eu decreto lockdown. Que a moda agora fala lockdown, né? Beleza. Esse exemplo que eu falei com vocês, mas o exemplo, o que eu mais falo em sala de aula tem a ver com Copa do Mundo.
Nem a ver com pandemia. Nós temos o horário diferenciado quando é relação aos jogos. Coloca assim, esta portaria permanece em vigor se o Brasil ganhar. Ou seja, eu vou ter um horário diferenciado se o Brasil continuar ganhando. O que o Brasil faz? Perde nos jogos, então meu horário volta ao normal. Enfim, isso é um ato pendente. E por último, o ato consumado. O consumado é aquele que já produziu todos os seus efeitos. Neste caso, eu não consigo mais resolver. Tem uma coisa na literatura que a gente fala assim, Inês é morta. Não adianta trazer mais remédio, entendeu? Inês é morta. Nesse caso, na literatura, tá, gente? O ato consumado não tem mais jeito de resolver. Ele já produziu seus efeitos. Por exemplo, uma concessão de férias e falou assim, não era você ter tirado férias, mas a pessoa já tirou, já acabou, já consumou. E pronto, já resolveu isso. Tudo bem? Podemos mais uma classificação antes de encerrar com vocês. Mais uma classificação, certo? Quanto à retratabilidade, eu tenho ato irrevogável, revogável e suspensível. Quanto à retratabilidade, irrevogável, revogável e suspensível. Lembra do ato consumado? Então, se ele já produziu seus efeitos, então ele está diante de um ato irrevogável. Aliás, isso é bem interessante que vocês prestem atenção no ato irrevogável. Existem alguns atos que eu não consigo modificar mais. Por exemplo, um ato consumado. Atos de mero expediente, de organização da minha administração, também não consigo. Uma certidão, por exemplo, é um ato irrevogável. Outro ato que é irrevogável, vinculado. Isso é interessante, você anota aí. Um ato vinculado é um ato que irrevogável. Isso cai bastante em prova, principalmente dos atos vinculados. Certo? Anotou? Vinculados são exemplos, tá? Dos que eu não posso revogar. Um ato vinculado, o ato consumado e esses de mero expediente que eu acabei de falar com vocês. Revogáveis é aquele que é discricionário da administração. Eu posso revogar ou não. É a critério da administração. Nós falamos conveniência e oportunidade. É aquela análise que a administração faz de conveniência e oportunidade. E por último aqui, o ato suspensível. O suspensível ele pode suspender os seus efeitos durante determinado período. Tem muito a ver, por exemplo, eu suspendi, por exemplo, o uso das praças. Você não pode usar a praça durante esse período. Mas praça é pública. Sim, mas eu posso suspender. Certo? Atividades ao ar livre por conta da possível contaminação.